Fala, mestre, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem também. Nosso canal é de construção civil, mas sempre iniciamos com a palavra bíblica. Oração de Ezequias. Poema de Ezequias. Isaías 38, a partir do 9. O rei de Judá, quando ficou doente e depois sarou, eu disse: no melhor da minha vida devo ir-me embora. Na porta da morada dos mortos fico esperando o que sobra dos meus anos. Forte a palavra. Nós vimos a introdução, o anúncio dessa série. No primeiro episódio, as experiências que eu tive na MB Engenharia. Foi em 2009 e foi vendida para uma empresa multinacional. Então eu participei de uma fusão da empresa de Goiânia, foi vendida para uma empresa canadense, então a empresa virou multinacional. Na empresa de Goiânia, MB Engenharia, a gente utilizava o software UAU. O UAU é um software muito bom para construção civil, só que quando a empresa foi vendida, a empresa lá do Canadá implantou um novo sistema operacional, que foi o SAP. Nós tivemos vários treinamentos, veio uma equipe lá de fora para implantar o sistema na empresa e dando suporte. A gente entregou milhares de unidades de apartamentos, diversos edifícios, condomínios com vários prédios, até bloco F, bloco A, B, C, D, E, F, para mais condomínios de prédios. Então foi uma grande experiência que eu tive com edifícios verticais, construção verticais, obra de 30 pavimentos, duplex, no final triplex com piscina dentro, obras de alto padrão na cidade de Águas Claras. Por ser uma empresa muito grande e o time ser bem completo, acabava que eu não tinha muito autoridade, muita autonomia. Tinha o engenheiro geral, fora o dono, né? Aí tinha um engenheiro que cuidava de 8 obras, outro engenheiro que cuidava de 4 obras, aí tinha um engenheiro da obra. Na obra tinha outro engenheiro que era de instalações, outro de produção, outro só para contratos e 2 estagiários e administrativo. Para uma obra, 7 chefes. Então eu ficava meio que um boy de luxo, às vezes ia levar carro de engenheiro na revisão, ia tirar xerox, ia levar envelope no escritório. E eu fiquei com a sede de ter uma obra com mais autonomia. E um colega da faculdade me indicou um amigo que estava precisando de estagiário numa empresa menor. Lá na Brookfield Incorporações, que se tornou a maior incorporadora do Brasil em 2009 e 2010, foi a época que eu trabalhei lá, 2 anos. E venceu meu contrato de estágio. E para eu ser contratado, eu preferi trocar de empresa, continuar como estagiário, porque o estagiário ele trabalha só meio período. Eu trabalhava de 8 da manhã ao meio-dia, ganhava 2 salários mínimos. Na época, dava R$ 1.000, mil e pouco, porque o salário mínimo era em torno de 500. Hoje em dia, o salário mínimo já está próximo a R$ 1.500, que é 2024. De 2009 para 2024, o salário mínimo mais que dobrou. Então vamos falar do salário naquela época, que era em torno de R$ 500. Eu ganhava mil e pouco e fui para ganhar R$ 500, que era um salário mínimo, 510, numa empresa menor. E nessa empresa foi a Âncora Engenharia,
que já é tema da segunda empresa que eu trabalhei. Eu saí da Brookfield Corporações, fui para Âncora Engenharia. Lá na Âncora Engenharia, nós vimos a construção de um mini shopping, onde eu tive o maior crescimento no meu aprendizado na construção civil, que eu era estagiário e tiraram o engenheiro da minha obra para levar para outra obra, porque essa outra obra estava fazendo mutirão porque estava atrasada. E o diretor viu que eu dava conta de tocar a obra. E eu, como estagiário, de ajudante do engenheiro, passei a ser responsável por 120 funcionários na construção de um mini shopping aqui em Águas Claras, 9 pavimentos, um projeto bem arrojado, que lá na Âncora Engenharia tem um escritório de projeto com ótimos arquitetos e eles ficam mudando o projeto, melhorando, atualizando, e o projeto era muito bom, uma maquete. A obra fizemos em 2012, hoje 2024, disponível para visitas aí. Perfeita, que ajudava a gente ver, pregava na parede as maquetes, cronograma, tudo organizado, as metas. Outros segredos que eu aprendi lá, a gente deixa a obra toda pregada na parede para ficar fácil acompanhar. Qualquer um que entra no escritório acompanha. O mestre, o encarregado. E nessa empresa, na construção do mini shopping, quando a gente estava terminando, tinha uma outra obra, empresa aqui no Distrito Federal, ela tinha 4 obras. Um segredo que eu aprendi nessa construtora, que o proprietário ele viajava para o exterior para pegar obras. Então a maioria das nossas obras era de fora do Brasil. O cliente era fora do Brasil e tinha obras no Brasil inteiro. Essa obra que estava iniciando um galpão pré-moldado estava precisando de ajuda. Como a empresa era de Goiânia e os engenheiros estavam focados nessa outra obra que ia terminar, que é a construção de um shopping no Goiás, e a multa contratual era R$ 20.000 por dia de atraso, e o cronograma estava atrasado. Então fizeram um mutirão para a obra rodar 24 horas, levaram os melhores engenheiros para essa obra, para tocar a obra 24 horas, para entregar no prazo. E o engenheiro que estava na minha obra foi para trabalhar nesse mutirão, e eu fiquei responsável pela obra. E como eu tinha uma outra obra próximo, essa obra aqui em Águas Claras, e estávamos iniciando a construção de um galpão para Votorantim, um centro de distribuição de cimentos na Ceilândia. E precisaram da minha ajuda e eu acompanhei essa obra. Nessa época foi quando eu comecei a produzir, que eu já comecei a transformar o meu conhecimento, o meu aprendizado como estagiário, em produção. Nessa primeira empresa que eu trabalhei, na MB Engenharia Brookfield de Corporações, eu praticamente não produzia, eu só aprendia, que era estágio, então tinha um programa de treinamento, de aprendizado muito bom, pagava muito bem, eles focavam bastante no aprendizado. E quando eu comecei a aprender e fui para essa empresa menor,
e ganhei essa grande responsabilidade. Comecei a produzir e uma vez, uma palavra que eu recebi que eu me orgulho muito, o diretor dessa empresa, ele vinha uma vez por semana em Brasília e ele falou que preferia pagar o salário do engenheiro para mim do que para ele, de um outro engenheiro, porque ele valorizou o meu trabalho. Ele vinha uma vez por semana na obra para liberar pagamentos, liberar pedidos para as próximas semanas, fazer uma vistoria, fazer um acompanhamento, claro. E em um almoço ele me falou isso e eu fiquei muito feliz, porque de fato eu também produzia bastante. E aí, quando eu fiquei nessa obra ajudando a construir o shopping e no galpão, eu fui até promovido para auxiliar de engenharia. Eu era estagiário, ganhava um salário mínimo, e o auxiliar ganhava 3 salários mínimos. Foi uma experiência muito boa. Eu participei da terraplanagem e lá a gente tinha um problema de muita umidade e foi na época da chuva e o terreno era desnivelado. Então a gente fez os testes na terra, medição de chuva, a qualidade da terra, fizemos um tratamento e aí fizemos terraplanagem, preparamos a fundação e recebemos o galpão que foi montado em 2 semanas, 2 semanas. Uma semana ele estava em pé e na segunda semana já fizemos a cobertura, o pátio já estava praticamente pronto. Foi uma obra muito rápida, por ser pré-moldada, já chegavam os pilares, as vigas no caminhão, na carreta, o guindaste já colocava no lugar. A gente fazia contratação de empreiteiros, medição, pagamento, passava orientação, projeto. E eu vou mostrar aqui as imagens desse galpão pré-moldado que eu tive o prazer de trabalhar e foi construído assim, ó, um piscar de olhos.
E logo depois desse galpão, da construção desse galpão, o mini shopping ainda não estava 100% pronto. Estavam fazendo pintura, instalando elevadores, concluindo a parte elétrica. Só que eu fui convidado para ir para outra empresa, uma empresa aqui do Distrito Federal, para ganhar mais que o dobro que eu ganhava. Eu ganhava 3 salários mínimos. Fui ganhar mais de 6 salários mínimos. Já é o tema do próximo episódio, que é a DUE Engenharia. Era obra por administração. Lá na Âncora a gente também utilizava o programa UAU, que era o que a gente usava na MB Engenharia no início, e aí fomos para o SAP. Como eu fui para a Âncora, que era uma empresa menor, usava o UAU, que era esse mesmo programa que eu já tinha aprendido no início, e o próximo episódio, na DUI, também era obra por administração. A construção de um galpão industrial de uma indústria alimentícia. BSB Alimentos. Essa construção já foi uma produção total, porque eu já tinha aprendido sobre obras, tanto vertical como galpão pré-moldado. Claro que tive muito aprendizado lá com estrutura metálica, protensão, que lá tinha vigas protendidas, eu ainda não tinha trabalhado com protensão. E cada obra tem uma experiência diferente, que foi prédios verticais, galpão pré-moldado, obras pré-fabricadas de concreto armado, e depois no galpão industrial foi concreto armado, estrutura metálica e protensão, que já é o tema do próximo episódio.